Gravar mais um vídeo no livro de Romanos, capítulo 10, que diz assim, a palavra do Senhor. Tem um tema ali que diz: os judeus rejeitam a justiça de Deus. Eu consigo observar com o meu entendimento, com a minha mente, com o meu coração, com a expressão da minha fala, de que não é só os judeus que naquele tempo de Paulo rejeitou a justiça de Deus. Podemos ver no mundo de hoje, agora no Brasil, depois da morte de Jesus, onde Jesus disse que nos deu salvação, onde Jesus disse que nós somos salvos pela graça e pelo amor de ter aceitado morrer naquela cruz por cada um de nós. Todos os pastores brasileiros hoje eles não rejeitam, eles não aceitam, quer dizer, a graça de Deus. E aqui diz, os judeus não rejeitam a justiça de Deus. Mas a gente vê que eles, querendo imitar judeus, querendo cobrar dízimo, querendo cobrar oferta, subindo o monte, ungindo alguma coisa com óleo, isso é imitar judeus. Mas eles rejeitam totalmente a justiça de Deus. Eles pegam a Bíblia como uma ferramenta para encher os bolsos, para encher as suas contas bancárias. Com a Bíblia ele consegue ler alguns versículos, alguns capítulos e fechar a Bíblia e colocar os seus entendimentos na mente das pessoas. Fazer que nem passarinho, né? Ele faz ninho na cabeça das pessoas. Em vez de as pessoas ouvirem a palavra de Deus dita por a boca deles, ir para casa alegres, acreditando que aprenderam mais alguma coisa, que aprenderam mais alguma coisa boa, eles vão para casa triste. Muitos deles vão ler no livro de Malaquias e vão chamar a igreja em peso de ladrana, porque não há nenhum dizimista no nosso tempo que dê dízimo fielmente. Por quê? Dízimo de alimento você consegue ser fielmente, mas dízimo de dinheiro ninguém consegue ser fielmente. E também não é lei para se dar dízimo de dinheiro. Se a gente olhar o livro de Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22, é só ler que você vê que os dízimos era de alimentos. Os dízimos, as pessoas vendiam os seus materiais, suas sementes, o seu gado, as suas ovelhas, mas aqueles que moravam longe vendiam, pegavam o dinheiro, botavam em seus bolsos. Chegando lá no lugar de entregar, no templo, eles procuravam outros lugares, vendiam aquilo ali, ou compravam, quer dizer, com o dinheiro que levavam, eles compravam. Se vendiam ovelha, compravam ovelha. Se vendiam semente, compravam semente. Se vendiam vaca, compravam vaca para entregar aos sacerdotes coisas de alimentos, para que aquelas pessoas fossem alimentadas. E eles conseguiram ver aquilo no outro ano, eles conseguiram ver, porque no 7º ano eles não trabalhavam, eles guardavam 7 anos, 7 dias. E no 7º
sétimo ano, eles precisavam comer sem trabalhar. Então ele dizimava 6 anos e no sétimo ano eles iam buscar no templo alimento para se alimentarem e passarem aquele sétimo ano sem trabalhar, para trabalhar no ano seguinte, na frente, né? Então eles trabalhavam de 6 em 6 anos. Quando completava o sétimo ano eles não iam trabalhar, mas tinham comida abundantemente naquele tempo. Não era dinheiro naquele tempo, eles tinham comida, que eles botavam comida, tinham comida. Hoje, os pastores mudaram para dinheiro. Agora, qual é o dizimista que está dizimando 6 anos e está passando o sétimo ano indo buscar dinheiro no templo para se alimentar? Um ano todo. Buscar. Vai lá, pega uma parte do dinheiro que deu, aí faz as compras para passar 15 dias. Nos 15 dias vai lá de novo, pega mais outra parte de dinheiro e vai rodando. Durante um ano, de 15 em 15, vai buscar lá uma porcentagem do dinheiro que deu durante o ano, para começar a trabalhar e dar dízimo no ano seguinte. Qual é o pastor que está aceitando dizimista fazer isso? Nenhum. Então, além do dízimo não ser de dinheiro, além do dízimo não ser válido, mas os pastores estão usando incorretamente, estão pegando esse dinheiro e esse dinheiro não está tendo retorno para a mão daquelas pessoas que deram. Os dizimistas, eles dizimavam na lei de Moisés, mas aqueles dízimos tinham retorno para a mão deles. Eles conseguiam alimentar órfãos, que é criança que não tem pai, né? Conseguiu alimentar viúva, que é mulher que não tem marido. Conseguiu alimentar estrangeiro, que é pessoa da nossa classe, gentil, né? No meio dos judeus é conhecido como estrangeiro, também podia comer do dízimo lá. Pessoas que não tinham nada a ver com a religião podiam fazer suas compras lá, pegar sua carne, pegar seu feijão, pegar seu arroz, pegar sua farinha, de graça. Hoje, quem achar que os pastores estão certos, vão no templo e chegue lá e diga: eu quero aqui uma parte de dinheiro, porque os dízimos são de dinheiro, eu quero aqui uma parte de dinheiro que eu estou sem nada, estou sem emprego, sei de que religião. Eu sou católico, ou eu sou de outra religião qualquer, não sou da religião de vocês não. Sou estrangeiro, me dá dinheiro aí para eu fazer minhas compras. Para ver se as pessoas são contribuídas, se as pessoas são alimentadas, se as pessoas têm uma palavra de amor. Não tem. Porque o foco destes exames é pegar dinheiro para si. Forçar as pessoas a vida toda dizendo que as pessoas devem trabalhar, que as pessoas devem jejuar, que as pessoas devem orar, que as pessoas devem se ungir, que as pessoas devem ter um dom de falar língua estranha, e que as pessoas devem ser dizimistas, que as pessoas devem permanecer toda a vida naquele templo deles ali, sem saber como e por que estão ali, e o que ganha se estiverem ali. Porque a promessa é que estão servindo a Deus. De que jeito estão servindo a Deus? Porque se estão servindo a Deus, Jesus morreu em vão. Porque a Bíblia diz no livro de Hebreus, Romanos 6:3 em diante, né? Romanos 6, capítulo 3, diz assim, olha, como diz, olha. 6, capítulo 3, né? Diz assim, ou não sabeis que
todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Aí o que é que os pastores estão dizendo? Que as pessoas devem se batizar de água, devem dar dízimo, devem fazer jejum, devem fazer tudo que eles mandam ali, mas não esqueçam de levar o seu dinheirinho para colocar ali na mão deles, para que as pessoas possam ser alimentadas de alguma maneira. As pessoas devem trabalhar para se alimentar e também devem guardar um pouco para alimentar esses pastores, esses bispos, esses apóstolos. Então, Romanos diz ali: irmãos, o bom desejo do meu coração é a oração, viu? A Deus por Israel, para a sua salvação, Paulo diz, né? Quer dizer que Paulo aqui, ele diz que o bom desejo do coração dele é a oração a Deus por Israel e para a sua salvação. No tempo ali de Paulo, porque Paulo é dessas tribos mesmo, Paulo é da tribo de Benjamim, então Jesus é da tribo de Judá. O foco desse povo era permanecer mesmo orando, fazendo sacrifício, subindo monte. Então não é errado que eles tivessem esse desejo de orar, de jejuar, de fazer sacrifício de boi, de ovelha, de monte, né? Então Jesus ele estava nessa família, Paulo estava nessa família que praticava essas coisas. Mas Jesus, ele liberta o homem destas coisas e diz que nós somos livres, né, pela graça, sois salvos. E diz que isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, quer dizer, se a palavra de Deus diz que pela graça nós somos salvos, e isso não vem da gente, isso não vem de eu dar o meu dinheiro, isso não vem de eu dar o meu carro, isso não vem de eu dar a minha moto, isso não vem de eu dar dízimo de dinheiro a ninguém. Isso é dom de Deus. E isso está dizendo que não é verdade o que o pastor disse, que para a gente ver a Deus, para a gente ir para o céu, tem que dar dízimo de dinheiro, tem que dar carro, tem que dar... O dízimo toda a vida, mesmo no tempo que valia, não era para Deus. Deus chamou aquele povo de ladrão, porque aquele povo estava deixando outros povos com fome. Não era porque Deus precisava de dinheiro, porque o povo é de Deus, o mundo é de Deus, o gado é de Deus, o dinheiro é de Deus. Os carros, as motos, os prédios, as casas, as fazendas, tudo são de Deus. Está pensando que as pessoas pensam que são ricos? Eles são os mais miseráveis que tem, porque na hora que eles morrem, o que eles levam é só areia nos olhos. Eles não levam nada para daqui para lá, para na vida deles, lá espiritual, eles terem. Eles morrem e vão tomar areia nos olhos. E o que é que vai ficar com Deus como já está? Não é que vai para Deus, é que já está com Deus, é o Espírito. O próprio Jesus disse que a carne para nada presta, mas o Espírito é o que vivifica. Então a gente deve ter a mente no Espírito e não na carne. A carne, ela é mortal. O Espírito é espiritual. Jesus ele não veio salvar a carne. Eu vim buscar e salvar todos quantos se havia perdido. E quem
o que se havia perdido não era a carne, era o espírito das pessoas que se havia perdido. E Jesus veio buscar. As pessoas se enganam de estar alimentando estes templos, enchendo de templo, por as palavras que diz que quando se batiza em água, está sendo levantando das águas um novo homem, uma nova vida, uma nova criatura. Está ficando um amaldiçoado e dali está saindo abençoado. Não há ninguém mais amaldiçoado. A maldição, o pecado, era, como se diz, era no espírito. Né? Jesus não veio porque a nossa carne era pecadora, porque a nossa carne era criminosa. Jesus veio porque o nosso espírito estava contaminado com o pecado. O pecado de Adão e Eva, ele impediu que os espíritos fossem a Deus. E Deus teve um pensamento em destruir de novo o povo que criou para libertar os espíritos. E isso ele mandou que Noé criasse uma arca e que salvasse ele com toda a sua família, mas aquelas pessoas pecadoras morreu nas águas e os espíritos permaneceu até a vinda de Jesus. Quando Jesus veio, desceu a esse lugar chamado Hades, que é o chão, e lá pregou para esses espíritos que estavam em pecado e deu vida para esses espíritos, e esses espíritos foram libertos para debaixo do altar de Deus, dando aí a liberdade de que todos os espíritos de todas as pessoas já estão livres, já estão libertos, já estão com Deus, todos os espíritos. A carne é que vai permanecer na terra. Tem dia para cair a carne e a carne não tem salvação por Deus. A carne já tem o seu lugar. Foi criada do chão e para o chão voltará. O espírito veio de Deus e não conseguiu voltar para Deus por causa do pecado de Adão e Eva. Com a libertação de Jesus, destravou, as portas se abriram. O espírito conseguiu haver a Deus. Portanto, foi para Deus, está com Deus. E a Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Não há erro, não há impedimento, não há nada que possa impedir o Espírito estar com Deus. E não tem negócio de eu chegar lá e conversar com meus amigos acerca de coisas deste mundo, não. Porque todas essas lembranças, essas leituras bíblicas, ficará aqui mesmo, na terra. Toda a sabedoria, todo o conhecimento que é aprendido aqui na terra não prossegue para o céu, fica na terra. Porque o entendimento do céu é as coisas do céu. As pessoas estão enganadas, pensando que vai ver pai, que vai ver mãe, que vai ver tio, que vai ver tia, que vai ver sogra, que vai ver mulher lá no céu, porque os ensinamentos que estão ensinando é uma maneira de alegrar as pessoas para tomar o dinheiro das pessoas. Mas não é verdade. Você não vai ver seu pai, você não vai ver sua mãe, você não vai ver seu tio, você não vai ver sua tia, você não vai ver sua mulher, você não vai ver seu filho, porque eles estão na terra. Ele era seu pai, sua mãe, na carne, mas no espírito não é pai, nem mãe, nem nada. É espírito. Então, as pessoas estão aprendendo errado porque estão com professores errados. Estão com professores gananciosos, estão com professores que só pensam
em roubar o que as pessoas têm. E aí não é verdade o que eles pregam, o que eles falam, né? Por isso é triste o que se pensam da mente. É o que disse aí. Capítulo 8 diz assim aí. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Como a gente vê um monte de pastor, bispos e apóstolos e missionários dizendo que as pessoas são condenadas, que as pessoas são amaldiçoadas, que as pessoas são ladrões, que as pessoas, se quiser se livrar disso tudo e ser abençoado, tem que dar carro, tem que dar moto, tem que dar dinheiro, tem que dar fazenda, tem que dar o que não tem na mão deles, para que eles orem e para que as pessoas sejam salvas através deles, quando eles são os piores ladrões, quando eles são os piores mentirosos, quando eles são os piores condenados, que as palavras deles é morte, porque as palavras deles não levam alegria, só levam tristeza para as pessoas. E eles oprimem as pessoas desta maneira. Versículo 2 diz aí, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. 3. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Então, como é que as pessoas são pecadoras? Ou essas palavras não têm validade? Não tem, sabe? Isso aqui é como se essa sala fosse em vão. Quer dizer, através da carne, Deus conseguiu salvar, libertar o seu espírito. Aqui não é mandar a carne para o céu, carne virar gesso, um tipo de gesso, e acabar aqui e se santificar e ir para o céu, como estão fazendo vídeo de bonequinhos subindo para o céu. Diz que as pessoas que não obedecem aos pastores vão ficar, e aquelas pessoas que obedecem aos pastores vão se virar em bonequinho e vão subir para o céu, que diz que é assim que vai ser o arrebatamento deles. Não é. É totalmente mentirosa essas palavras. Eles não pregam a verdade, eles só pregam ganância e mentira. Gálatas capítulo 1, versículo 8 diz: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já temos anunciado, seja anátema, amaldiçoados. Paulo diz. Então só é observar. Lê a Bíblia nas 14 epístolas de Paulo e faça o seu entendimento, abra o seu entendimento e vê se o evangelho que Paulo pregou tem a ver com o evangelho que os pastores estão pregando no Brasil. Porque os pastores não estão pregando nada de Bíblia. Os pastores estão usando a Bíblia
para enganar, para mentir. A palavra que está valendo na mente das pessoas é o que o pastor pensa. É o que o pastor está ensinando. Os pastores não aceitam que as pessoas cheguem lá no templo e digam que eles são mentirosos. Porque eles estão ali fardados de paletó e gravata e querem honra, e querem glória, e querem viver mentindo a vida toda e quer que as pessoas aceitem. Né? 9. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Repetindo, né, no mesmo 9. E como posso entender e dizer que esses pregadores, que esses pastores, que esses bispos, que esses apóstolos estão certos? Se eles são, a Bíblia Sagrada diz que eles são condenados, a Bíblia Sagrada diz que eles são mentirosos, a Bíblia Sagrada diz que eles são as piores pessoas que não deviam estar nem pregando o Evangelho. Veja o que diz a Bíblia. Ele diz que lá no Malaquias as pessoas são amaldiçoadas porque não dão dízimo. Malaquias 3,13 diz aí: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Como é que aquelas palavras lá que Malaquias diz que as pessoas são amaldiçoadas está valendo hoje? Se passou já por a morte de Cristo. Com a sua morte ele resgatou aquele povo da maldição da lei, que não foi a carne daquele povo, foi o espírito daquele povo que era amaldiçoado. Né? Capítulo 5, versículo 1 diz, olha: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não tornes a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Ou seja, o próprio Espírito Santo, por a boca de Paulo, está dizendo: vocês não voltem mais a ser dizimistas, vocês não voltem mais a adorar em monte, vocês não voltem mais a queimar nada no templo, fazer sacrifício nenhum no templo. Vocês não voltem mais a fazer orações, vocês não voltem mais a batizar em água, vocês não voltem mais a comer Páscoa, porque essas coisas foram antes da cruz. Depois da cruz, todos vocês são salvos, são libertos, são abençoados pela graça. E o que é que está acontecendo no Brasil e no mundo? Que as pessoas não entendem essas palavras e continuam pelos montes, continuam pelos templos, continuam fazendo sacrifício, continuam dando dízimo, continuam servindo a esses sacerdotes desgraçados que se diz homem de Deus, desfazendo aí as pessoas, dizendo que só eles são, e as pessoas são mínimas, são pequenas, são fracas, e eles é que são fortes. Por que as pessoas não lêem mais Bíblia? Por que as pessoas não querem mais o entendimento e preferem acreditar nessas pessoas que não querem entender de que Cristo já salvou e que a Bíblia é verdadeira e que mentiroso são esses homens que pensam que estão servindo a Deus, que pensam que estão ensinando a palavra de Deus, mas no fundo, são ladrões e cão guloso. Isso é só para refletir, que vocês possam compartilhar esse vídeo e que possam se livrar da unha desses ladrões, desses mentirosos, desses gananciosos, que só pensam em roubar, que só pensam em mentir, que só pensam em tomar, mas não levam a palavra de Deus para a mente das pessoas com sabedoria, nem com verdade. Mas sempre eles estão levando a palavra de Deus com mentira,
se ajuntando a político e não querendo dizer a verdade para as pessoas. Portanto, eu encerro este vídeo dizendo a vocês que compartilhem este vídeo, que façam o seu melhor para que este vídeo possa avançar, entrar nas casas de pessoas enganadas, salvando aí as suas mentes dessas mentiras que têm sido pregadas em todo o mundo, no mundo geral, porque não há mais verdade no mundo geral. Há uma grande mentira no mundo geral que precisa ser repreendida em nome de Jesus.